do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui em mais um vídeo neste canal chamado de Inteligência Espiritual. Conforme você viu essa figurinha aqui, você está vendo aqui um homem deitado, um lençol pendurado por 4 cordas e vários animais, como cobra, vamos chamar assim, desses animais peçonhentos do deserto, aves de rapina, vários tipos de animais, jacaré, né? Tem ali, e outros animais quadrúpedes. Olha, a Bíblia, o texto de hoje que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou ler aqui a minha Bíblia para a gente prestar atenção aqui, ó. Livro de Atos, que foi escrito pelo médico Lucas, nosso compatriota, né? No capítulo 10 do livro de Atos, diz assim: vamos ler a boa palavra de Deus, né? Vamos ler aqui para nós estarmos cientes. Olha o que diz aqui a palavra, Atos 10, 10. Vamos ler no contexto, né? Versículo 9. No dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, né? A hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam então a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis, de todas as aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi uma coisa comum ou imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão, chamando e perguntando a Simão que tinha por sobrenome Pedro, se morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Simão, 3 homens te procuram, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Amém, Jesus? Olha aí o texto. O contexto mostra algo muito forte, né? Algo muito forte. Por quê? Por exemplo, a palavra grega utilizada aí no Novo Testamento, koiné, é ekstasis. O mesmo verbo que é usado, o mesmo termo que é usado, aliás, a palavra ekelesia, né? Chamados de dentro para fora. O que é que acontece? Olha, ek quer dizer ekstasis. Um êxtase foi o que aconteceu com Pedro. E o que é um êxtase? Segundo o significado da palavra grega, quer dizer uma linha de pensamento que é absorvida por algo externo, de forma tal que a mente não consegue mais detectar nada mais externo a não ser aquela linha frontal de pensamento. É tão forte que absorve totalmente a atenção, a lógica, né? O sentido total, os sentidos do ser humano, toda a percepção da mente é totalmente absorvida por aquilo. Imagine quando, por exemplo, você coloca nessas tecnologias de hoje, você coloca algo que, esses jogos eletrônicos, que você coloca um óculos aqui, que nós chamamos hoje, né, de mundo virtual, ou, né, esse metamundo que está surgindo aí agora na tecnologia, né? Um metamundo criado
através de um óculos que você vai, sua mente, sua percepção é absorvida totalmente para dentro daquele jogo, para dentro daquela realidade virtual, né? Então, olha, naquele tempo era primitivo, não tinha essa tecnologia. Então Pedro sobe, a Bíblia diz que eles tiveram fome, no meio do caminho, pararam, e enquanto preparavam a comida, a Bíblia diz que Pedro subiu no teto da casa, na parte alta da casa, para orar. E naquele meio daquela oração era quase a sexta hora, como a hora é contada a partir das 6 da manhã, né? Então, vamos ver, vamos dar um período da tarde, creio que um período da metade da tarde. E ali Pedro teve um arrebatamento de sentido, onde a mente dele foi transportada para uma realidade onde tudo mais não importava, tudo mudou. Aquela visão em volta dele, tudo modificou. Ele não enxergava mais a realidade em si, nem o teto da casa, né, lá embaixo, nem os amigos que estavam embaixo fazendo a comida. Ninguém mais, nada, nem o som externo. Todo agora tem sido absorvido para aquilo que era o espiritual de Deus. O Espírito Santo estava ali com ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou, sugou toda a mente dele para essa visão. E ele olhou e viu o céu aberto. Quem viu o meu vídeo anterior sabe que eu estava falando sobre a região celestial, sobre os níveis celestiais em Cristo, né, das regiões celestiais. Então imagine, ele foi arrebatado no sentido para ver o céu aberto, o céu, a dimensão de Deus, aonde de lá a Bíblia diz que remonta-se uma imagem de uma coisa como que um vaso. Você pega assim um vaso, um lençol e amarra com coisa, fica como um vaso preso, né? Então, só que estava preso por 4 cordas e descia do céu com todo tipo de animais, aves, répteis, quadrúpedes, né? E diz a Bíblia que a voz falava com ele e ele interagia. O arrebatamento dos sentidos era tão forte que Pedro já não tinha mais nada em volta dele, ele reagia, ele falava, ele estava vendo, ouvindo, sentindo e falando. Os seus 5 sentidos estavam todos voltados àquela visão, àquela realidade espiritual. Então a voz fala por 3 vezes: levanta, mata e come. E ele ficou observando, impactado com aquilo. De novo, levanta, mata e come, levanta, mata e come. Ele disse: não. Então ele interagiu: não, porque minha boca jamais comeu algo comum ou imundo. Por quê? Porque naquele tempo eles estavam observando a lei. E em Levítico 23 fala que Deus não permitia que o seu povo comesse animais imundos, animais que tivessem a unha fendida, que todo animal que não tivesse a unha fendida aqui, ou que fosse reto, não podia comer, né? Todo peixe que não tivesse a barbatana também não podia, répteis não podia, entendeu? Então, alguns animais, está lá a lista dizendo que não pode comer porque é imundo, porque são animais que fazem parte da biodiversidade, que foram criados como, por exemplo, o que equilibra o meio ambiente, né? Animais como aves de rapina, que comem, né, dejetos mortos, como animais marítimos que comem fezes, né? Então, esses animais eram considerados imundos, e outros animais aí que são considerados imundos por comer fezes, por fazer outras coisas que não. E aqui tem muita bactéria que prejudica a saúde. Então Deus deu as leis alimentares para proteger a saúde do homem. E Pedro guardava isso para si. Ele disse: não, minha boca não come nada comum assim ou imunda. Mas aquela visão tinha um significado. A Bíblia diz que o mesmo Espírito Santo tinha falado com o profeta, com Cornélio, quando ele estava orando também. E Cornélio recebeu a visão de que ele fosse a um lugar onde encontraria um homem chamado Pedro. E ele diria para ele o que ele deveria fazer. E a Bíblia diz que Cornélio era um homem justo, que alcançou graça diante de Deus.
ele não conhecia a Jesus Cristo, não tinha assim confessado a Jesus como o Senhor da vida dele, como os discípulos haviam recebido. E toda essa conexão de pessoas, como também de realidades espirituais, porque para Cornélio foi uma realidade, para Pedro foi outra realidade espiritual, foi duas formas em que o próprio Espírito Santo falou a eles, sendo que Cornélio foi uma visão presencial e Pedro foi um arrebatamento de sentidos para uma realidade nova, diferenciada, onde viu o céu aberto. Então, esse texto mostra que o arrebatamento de sentidos é algo muito forte e muito bom também. Pode acontecer e vai acontecer, porque quando você estiver orando, o Espírito Santo te arrebate e tome a tua mente a ponto de sugá-la para uma realidade espiritual onde Ele quer te mostrar, guiar, ensinar, comparar fenômenos espirituais, fazer conexão de pessoas, de lugares. O Espírito Santo pode arrebatar o sentido de uma pessoa para uma realidade até física, não só espiritual ou celestial, mas física também, onde você está numa oração e você pode ser arrebatado o seu sentido e de repente você se vê em outro lugar, onde aquela realidade em tempo real, você pode ver coisas e sentir coisas que estão ali através da conexão que o Espírito Santo faz, porque o Espírito Santo faz conexões em tempo real. O que o homem aprendeu hoje na tecnologia, ele aprendeu com Deus, porque primeiro quem fez foi Deus, essas conexões espirituais que hoje o homem usa de virtual, como esse vídeo vai atingir pessoas, vai estar atingindo você que está me escutando agora. Mas vai chegar um momento que Deus vai fazer como o profeta Isaías, que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no seu trono e a orla do seu manto enchia toda a casa. E a Bíblia diz que ele viu uma realidade espiritual lá no alto, onde os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías interagiu, porque ele disse: ai de mim, meu Senhor, que vou perecendo, porque meus olhos, eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de uma geração impura, e os meus olhos viram o Senhor. E ele quis, se abominou, porque ele se sentiu pecador por causa de uma realidade espiritual tão santa. Mas a Bíblia diz que o anjo de lá interagiu com ele aqui e falou com ele, dizendo: olha, isso aqui te tocou, e a tua enfermidade e as tuas iniquidades foram tiradas. Então, olha, que interessante, né, irmãos? Então, essas experiências espirituais, elas são reais, e elas são avalizadas pela Bíblia, pela palavra de Deus. Mas isso não é para você tomar como doutrina e criar toda uma doutrina em cima disso, não. Você tem que entender que isso são atributos espirituais feitos por Deus para a obra, para o desenvolvimento da obra, do ministério da salvação, do reino de Deus, né? Da igreja, do crescimento da igreja, porque esses dons espirituais, essas manifestações espirituais, elas são para glorificar a Deus, elas são para expressar o agir de Deus na nossa vida, elas servem como dons, são ferramentas, são dádivas dadas por Deus como ferramenta de trabalho da execução do reino de Deus na terra, da propagação da sua palavra, da salvação de vidas, da libertação. Porque tudo isso vem para edificar, para exortar, edificar e consolar. Já disse Paulo no 1 Coríntios capítulo 14, quando ele se refere ao dom de línguas, ao dom da interpretação, ao dom da profecia. Porque se eu tenho um arrebatamento e tenho um aviso e tenho uma revelação, algo que me conectou, e aquela informação me foi passada no tempo real, num futuro ou numa realidade que eu ainda não sabia, pode-se mudar toda uma realidade física com essas informações. Então, Deus sabe o que faz. Que o Senhor possa estar abençoando você com essa informação. Leia Atos dos Apóstolos, cresça e desenvolva o seu conhecimento bíblico. Estamos aqui juntos nesse canal aprendendo.
compartilhe, deixe aí o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e que você possa compartilhar nas suas redes sociais. Medite na palavra de Deus, como Pedro fez. Ele meditou para entender aquela visão, e quando testificou dos 2 homens que estavam na porta, o próprio Espírito Santo disse: levante e desce, porque aí tem 2 homens e eu enviei eles a você. Deus abençoe os irmãos. Deus é lindo, né, irmãos? Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.